Livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Grandes Doutrinas Bíblicas. Deus, o Pai, Deus, o Filho. Primeiro volume de uma série de 3 pelo famoso pregador. Prefácio. Nas noites de sexta-feira, após a guerra, o Dr. Lloyd-Jones passou a manter reuniões de debates numa das salas da capela de Westminster, em Londres. Os temas desses debates conversavam sobre questões práticas da vida cristã, e as reuniões eram frequentadas por um grande número de pessoas. As questões que surgiram demandavam um sólido conhecimento de todo tipo de ensino bíblico. Às vezes surgiam também problemas doutrinários com os quais o doutor tinha que tratar. Geralmente, em sua conclusão, no encerramento do debate, em parte era resultado disso, e em parte porque o número foi se tornando muito grande para a sala comportar, e talvez porque as pessoas que lhe pediam informações sobre as doutrinas bíblicas eram tantas que ele começou a sentir a necessidade de mudar a reunião noturna de sexta-feira para a própria capela e ministrar ali uma série de preleções sobre esses grandes temas. Ele fez isso de 1952 a 1955 e então deu início à sua magistral série sobre a Epístola aos Romanos, a qual deu seguimento até sua aposentadoria em 1968. As preleções doutrinárias eram muitíssimo apreciadas pelas grandes congregações que as ouviam. E ao longo dos anos, muito tem dado testemunho da maneira como, por meio delas, sua vida cristã se fortaleceu. Mais tarde, o próprio doutor se sentiu mais satisfeito em pregar sobre doutrinas como parte da exposição regular, como certa vez afirmou. Se as pessoas desejam conhecer uma doutrina em particular, poderão encontrá-la nos manuais de doutrina. Mas a grande força de seus estudos doutrinários consiste em que eles não são áridos compêndios de preleções. Ele era, acima de tudo, um pregador, e isso se salienta em todas as suas preleções. Ele era também pastor, e desejava que homens e mulheres compartilhassem de seu senso de admiração e de sua gratidão a Deus pelos fatos poderosos do Evangelho. Daí a sua linguagem clara e destituída daquela complexa fraseologia acadêmica. As semelhanças de Tyndale, ele queria que a verdade se revestisse de palavras compreensíveis ao povo. Outro desejo seu era que o ensino não ficasse só na cabeça. Por isso, há em cada preleção uma aplicação para que se assegurasse que o coração e a vontade também fossem tocados. A glória de Deus era sua principal motivação na ministração dessas preleções. Os que conhecem a pregação e os livros de Dr. Lloyd-Jones, ao lerem as preleções, haverão de se lembrar que seus pontos de vista sobre alguns temas se desenvolveram ao longo dos anos e que suas ênfases provavelmente nem sempre eram as mesmas. Todavia, esta constitui parte da riqueza de seu ministério, como o foi do ministério de muitos dos grandes pregadores do passado. Não bastante no tocante às verdades essenciais e fundamentais da palavra de Deus, não há qualquer mudança em sua proclamação, e nenhum som incerto tem se emitido. Temos encontrado certa dificuldade na preparação dessas preleções para a publicação. Elas foram há muito tempo pronunciadas e gravadas em fitas, de modo que em certos lugares houve dificuldade em decifrarem-se as palavras, e algumas fitas se perderam. Além disso, só pouquíssima das preleções foi taquigrafado, e assim, num ou dois casos, não temos nem fita nem manuscrito. Afortunadamente, contudo, o doutor guardou as suas anotações pessoais de todas as preleções, e assim temos usado, embora naturalmente, significa que esses capítulos não se acham tão completos quanto os demais. As fitas do doutor são distribuídas pelo Martyn Lloyd-Jones Recording Trust,
todas as suas fitas, o maior número de pedidos consiste nestas preleições doutrinárias. A carência de conhecimento das verdades vitais da fé cristã é maior agora do que antes, com certeza, ainda maior agora do que na década de 1950. Portanto, a nossa oração é para que Deus use e abençoe essas preleições novamente para o nosso fortalecimento e para a glória dele. Capítulo 1. Meu propósito e método. É sempre bom começar com um texto. Não significa que eu pretenda pregar, mas desejo começar com algumas palavras que oferecerão uma base para tudo o que me proponho a dizer agora, e que esclarecerão o que me proponho a fazer nessa série de estudos sobre doutrinas bíblicas. A minha referência é Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Ora, inevitavelmente teremos que começar com introduções. Isso se faz necessário, penso eu, por diversas razões. Uma delas consiste em que algumas pessoas poderão questionar a propriedade do que nos propomos a fazer. Vivemos numa época em que não ouvimos muito sobre doutrinas, e há alguns que são bastante insensatos em afirmar que não gostam delas. A atitude de tais pessoas parece-me um tanto patética e lamentável. Houve tempo em que preleções ou sermões sobre doutrinas bíblicas eram comuns, mas agora se tornaram comparativamente incomuns, especialmente ao longo deste século. Entretanto, ainda que não iremos tratar diretamente dessa crítica, todavia, ela constitui um bom ponto de partida e me induz a dizer que há certas coisas que devemos ter bem delineadas em nossas mentes. Consideraremos 3 coisas: o que iremos fazer nestes estudos, como o faremos e por que o faremos. Então, o que iremos fazer? Esta deverá ser uma série de estudos sobre doutrinas bíblicas. O que pretendemos quando falamos de doutrinas bíblicas? A resposta é que a Bíblia se preocupa particularmente com o ensino de certas verdades, e nada é mais importante do que compreendermos esse fato, e que devemos começar com ele. A Bíblia é um livro que possui um objetivo bem definido. Todo o seu ensino é destinado a um certo fim, e ela se preocupa em pôr diante de nós suas doutrinas, as verdades específicas que ela quer enfatizar e imprimir na mente de todos nós. Coloquemos isso mais claramente na forma de uma negativa. A Bíblia não é, por exemplo, uma história geral do mundo. Nem sempre nos lembramos de tal fato, porém notemos como ela em Gênesis acumula 2.000 anos em apenas 11 capítulos. A Bíblia não está primariamente interessada na história do mundo. O seu tema é outro. Permitam-me usar outra negativa. A Bíblia nem sempre se preocupa em fornecer-nos uma história completa de tudo quanto Deus tem feito. Ele tem feito muitas coisas que não se acham mencionadas na Bíblia, mas ela seleciona certos fatos que ajudam a realçar o seu próprio propósito e plano. Os 4 evangelhos, por exemplo, não pretendem ser uma biografia completa do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao contrário, eles se preocupam em apresentar certas verdades acerca dele, a saber, eles abranjam apenas 3 anos da sua vida. Há muito pouco além disso. É verdade que nos contam algo de seu nascimento, mas a principal ênfase dos evangelhos é o seu ministério público, o que lhe aconteceu após a idade de 30 anos. Em João,
em seu evangelho, nos põe isso de forma muito clara. Ele nos relata: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João, capítulo 20, 30 e 31. João não se propôs a fornecer-nos um relato e detalhado da vida do nosso Senhor. Ao contrário, ele tinha um objetivo em vista e no último versículo do seu evangelho, ele declara: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João capítulo 21, verso 25. Então, o que a Bíblia de fato ensina? Perguntaria alguém. Seguramente não pode haver hesitação alguma quanto à resposta a essa pergunta. A Bíblia, em sua essência, é a grande história da redenção. É a história de que Deus fez a respeito dos homens e das mulheres em consequência do pecado deles, e tudo mais que se encontra na Bíblia é em realidade uma decorrência desse fato. A Bíblia se preocupa em apresentar-nos a mensagem de redenção através de Deus e provinda dele, de uma forma que pudéssemos compreender, ver e crer. Daí, quando falamos de doutrinas bíblicas, nos referimos a esses aspectos da redenção, os quais se acham desvendados na Bíblia para nós. Tais aspectos constituem as diversas verdades que deparamos na Bíblia acerca dessas grandes questões. Ora, as classificações são muitas, mas permitam-me sugerir-lhe algumas das doutrinas cuja avaliação somos obrigados a considerar. Uma delas, naturalmente, é o próprio livro. Por que damos tanta atenção a este livro? Por que nos restringimos a ele? O que ensina-nos a Bíblia acerca de si mesma? Evidentemente, devemos partir desse ponto. Não podemos insistir em considerar as doutrinas bíblicas a menos que tenhamos uma ideia nítida quanto ao que ela intrinsecamente é e o que ela alega ser. Portanto, uma vez aceita a nossa autoridade, o nosso padrão, daremos início com a grande doutrina que sempre deve preceder a qualquer outra doutrina, ou seja, a doutrina relativa a Deus. No princípio, Deus, Gênesis 1:1. Encontramos Deus aqui, é a sua revelação. Portanto, assim que abrimos a Bíblia, aprendemos a verdade sobre ele. E estritamente falando, esse é o sentido do verbo teologia. Em seguida, obviamente, vem a doutrina sobre o homem. Sempre digo que a tarefa da Bíblia é ensinar-nos acerca da redenção. E redenção é o que Deus está fazendo com respeito ao homem. E isso é que se chama antropologia. Então nos deparamos com a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cristologia, visto que, afinal, a redenção está nele, e tão somente nele. Tudo o que sucede no Velho Testamento está voltado para ele. Ele é o clímax, e a Bíblia tem muito a dizer sobre ele. Uma vez, porém, descoberto a redenção, nos foi providenciada. O próximo assunto que nos ocorre é o seguinte: como aplica-se a nós esta doutrina? A Bíblia contém grande ensino sobre isso, ou seja, a doutrina da salvação aplicada ou soteriologia. Então, o que nos sucede assim que somos redimidos? Bem, somos introduzidos na igreja e somos feitos membros do corpo místico de Cristo. Assim, obviamente, vocês esperariam que a Bíblia nos ensine algo sobre a igreja. E isso é o que ela faz. E isso chama-se eclesiologia. A doutrina da eclésia, a igreja.
E então, naturalmente, formulamos esta pergunta: aqui estamos nós, os redimidos, membros de Cristo, do seu corpo, a igreja, e então, o que nos sucederá? Para onde isso conduzirá? A Bíblia novamente nos satisfaz nesse ponto, visto que ela contém a doutrina das últimas coisas, a qual se chama escatologia. Todo o ensino bíblico está sempre nos conduzindo a algo, a um grande clímax e consumação. Neste ponto permanece um resultado final, as últimas coisas, e encontramos muito ensino na Bíblia sobre essa doutrina. Eis aí algumas das verdades que, se Deus quiser, esperamos considerar juntos. E isso é tudo quanto me proponho a fazer. Portanto, que ninguém conclua que a nossa preocupação aqui é oferecer uma visão geral ou uma sinopse da Bíblia e seu conteúdo. Fazer isso é perfeitamente conveniente, mas não é o que estaremos fazendo. Apresentei-lhe um perfil geral dessas doutrinas e dirigiremos nossa atenção para o mesmo. Descobriremos as doutrinas no texto, na palavra, na tarefa. A nossa tarefa é extraí-las e estudá-las. Agora, porém, focalizaremos a segunda pergunta: como iremos fazer isso? E aqui novamente devemos tomar muito cuidado, a fim de obtermos uma boa definição, bem como ter bem delineado em nossa mente o que estamos realmente empreendendo, visto que frequentemente surgem mal-entendidos nesta questão. Coloquemo-la novamente em termos negativos. Não pretendo apresentar uma série de preleção sobre teologia. Será que isso surpreende a alguém? Será que alguém pensou, bem, com certeza não se pode prelecionar sobre doutrinas bíblicas sem ministrar preleção sobre teologia? Sugiro-lhe que as duas coisas não são uma só. E é importante que percebamos a diferença. Enquanto refletimos sobre esta série de mensagens, temos necessariamente que restringir-nos ao que a Bíblia diz e somente ao que ela diz. Ora, a teologia não procede assim. Ela nos leva para um campo muito mais amplo. A teologia se introduz afirmando que Deus se nos revelou não somente na Bíblia, mas como também na história. Ele se revela experimentalmente na experiência. A teologia afirma que antes de recebermos a doutrina bíblica, o dogma bíblico, precisamos levar em consideração esses outros aspectos da revelação. Naturalmente, a teologia inclui a Bíblia também, mas ela inclui mais do que a Bíblia. Noutras palavras, o teólogo procede mais ou menos assim. Ele vai à Bíblia, estuda, esboça e organiza suas doutrinas ou tema em consideração o que algum outro já fez. Então prossegue a refletir sobre essas doutrinas, pondera sobre elas e as analisa. Ele também produz um esquema para elas. Então introduz a filosofia, a qual subtende pensamentos e raciocínios humanos. Enfeixa todas essas coisas e pondera sobre elas. E o fim de tal processo constitui o que chamam de teologia. Portanto, espero que esteja bem claro que isso não é o que me proponho a fazer. Isso não significa que eu não creia em teologia. Eu creio nela. Mas quando digo que estarei ministrando uma série de mensagens sobre doutrinas bíblicas, não estou querendo afirmar que irei ministrar pré-lições sobre teologia. Permitam-me apresentar-lhe um exemplo que esclareça precisamente o que estou tentando dizer. Houve um famoso preletor e expositor da Bíblia na América, no final do século XIX e começo do século XX, que publicou um livrinho intitulado As Grandes Doutrinas da Bíblia. Ora, despertou-se o meu interesse quando me voltei para aquele livro, com o fim de descobrir o que o autor tinha a dizer. Portanto, sobre a doutrina referente a Deus, para meu espanto, descobri que o seu primeiro título era esse: Provas da Existência de Deus. De repente percebi que dizia de mim
para mim mesmo. Ele não deveria ter dado tal título ao seu livro. Deveria ter dito que é um livro sobre teologia cristã, visto que ninguém encontra quaisquer provas da existência de Deus na Bíblia. O que quero dizer por essas provas é o seguinte: certas pessoas argumentam que é possível chegar a crer em Deus pelo simples exame introspectivo de sua própria consciência. Vocês dizem a si mesmo: penso, portanto existe. Penso em Deus. Mas a ideia deve ter vindo de algum lugar. Deve haver algo correspondente ao meu pensamento. Portanto, deve existir e tem que existir Deus. E assim por diante. Então, usam o argumento da natureza. Afirmam que vocês olham para a natureza e, por assim dizer, então veem nela ordem e desígnio, e assim concluem que tudo isso deve ter vindo de algum lugar. Deve haver um Criador. Um ótimo argumento. Existe também o argumento moral. Reconheço que existe bom e melhor neste mundo. E isso me sugere que deve haver em algum lugar o melhor. Deve haver uma perfeição absoluta. E é isso que chamam de argumento moral da existência de Deus. Ora, o dito escritor a quem me referi discute minuciosamente tudo isso em seu livro, bem como muitos outros argumentos. Entretanto, isso é algo que a Bíblia nunca faz. Eis um homem que nos informa que escreveu num livro sobre as grandes doutrinas da Bíblia, mas cujo comportamento é de um teólogo. Não estou afirmando que não haja valor algum nesses argumentos, os quais visam provar a existência de Deus. O meu intuito, porém, é enfatizar o fato de que não os encontramos na Bíblia. E é interessante notar como este homem que apresenta um texto para tudo quanto diz, de repente não tem um só texto para esta sessão em particular. Portanto, ele vai além do que se propuser a fazer. Entretanto, no tocante a nós, trataremos de doutrinas bíblicas. A Bíblia não nos fornece provas da existência de Deus. Ela o proclama. Ela apenas nos relata sobre ele. Além disso, como já afirmei, embora não signifique que eu não creia na teologia, todavia pretendo deixar bem claro, desde o início, que devemos ter em mente o fato de que existe certo perigo relacionado à teologia. No momento em que introduzimos a filosofia e a especulação, bem como nossos próprios pensamentos e razão humana, estaremos começando a fazer algo que pode, embora não necessariamente, vir a constituir-se um perigo para nós. Pois bem, evitaremos tudo isso. Evitaremos algo mais. Não tentaremos defender essas doutrinas. Além do mais, tal defesa seria um procedimento perfeitamente legítimo, o que é denominado apologética. Todavia, não estamos interessados em defender as doutrinas, e digo isso porque alguns de vocês, ao dirigirem-se a algumas doutrinas em particular, talvez se sintam desapontados, vindo que esse não será o meu procedimento. Portanto, quando chegarmos à doutrina da criação e toda a questão da evolução vier a lume, o propósito primário não será tratar dela exaustivamente. As doutrinas bíblicas não nos levam a recorrer a este expediente. Naturalmente, teremos que fazer alusão à evolução, mas, primariamente, teremos que fazer uma apresentação expositiva do que a Bíblia mesma tem a dizer. Por conseguinte, a posição que tomamos é também aquela de Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas, a aplicação final das coisas, são para o Senhor nosso Deus. Também estaremos tratando de doutrina do pecado. Alguém talvez queira saber de onde veio o mal. Eu não posso dizer-lhe, a Bíblia não nolo diz. Podemos especular, podemos arrazoar,
Mas isso não é doutrina bíblica. Temos que restringir-nos às coisas que foram reveladas, não às coisas secretas que estão no recôndito da mente de Deus. Essa, então, é mais ou menos a definição do procedimento com que nos propomos considerar essas doutrinas. E isso nos conduz à última pergunta. Por que cremos que isso deveria ser feito? Ora, eis algumas das respostas que sugeriria a essa pergunta. A primeira é que a Bíblia mesmo o faz e, portanto, nós devemos fazê-lo também. Eu lhes disse no início que a Bíblia não é meramente uma história geral. É um livro que se preocupa em colocar certas verdades específicas com clareza diante de nós. E essas verdades são doutrinas. Daí, para ler a minha Bíblia corretamente, significa que preciso me interessar em doutrinas. A Bíblia quer que eu aprenda a sua doutrina. Em outras palavras, posso conhecer minha Bíblia muito bem, mas a não ser que compreenda a importância de apropriar-me de suas doutrinas, o meu conhecimento dela poderá tornar-se totalmente inútil para mim. Permitam-me colocar isso diante de vocês, da seguinte forma. Acaso não foi exatamente isso que os profetas fizeram? Lemos a respeito deles no Velho Testamento. O que faziam aqueles homens? Tomavam posse dessas doutrinas. A doutrina da lei em particular, e as puseram em vigor, faziam aplicação da lei, dirigiam-se às nações e lhes diziam: Vocês imaginam que porque possuem a lei, têm conhecimento dela, mas não a conhecem. Diziam: a lei está expondo isso diante de vocês, e isso é o que tem de captar e compreender. Eles proclamavam doutrina ao povo. Não seria exatamente isso o que o nosso Senhor mesmo fez? Qual foi o seu procedimento no Sermão do Monte? Se não o mesmo dos profetas? Disse ele: Ouvistes? Eu, porém, vos digo. Mateus 5, 28 e 27. Ele tomou a lei e a expôs na forma de doutrina. Ele a explicou. Disse que uma mera familiaridade geral com a lei não era de nenhum valor. Precisamos saber o que ela exatamente diz. Ele extraiu os princípios, aplicou-os e os impôs. Obviamente, esse foi também o mesmo procedimento dos apóstolos. Leiam o livro de Atos e observem a pregação daqueles primeiros pregadores cristãos. O que fizeram eles? Vocês não constatarão que eles tomaram um texto e então ofereceram seu exato significado à luz do grego e do hebraico, e em seguida o analisaram. Assim por diante. Não e não. Seu método de pregação era o de proclamar doutrinas. Eles tinham uma mensagem e a apresentavam ao povo. Consideravam as escrituras para mostrar qual era a doutrina do texto. Naturalmente, isso é o que está compreendido no termo pregação. Este é o propósito e a função da pregação. Ela não consiste numa mera oportunidade para alguém expressar os seus próprios conceitos. Ela não consiste, reitero, numa mera oportunidade de apresentar uma tradução alternativa das Escrituras. Ao contrário, o seu propósito é apresentar a verdade à congregação. Os apóstolos fizeram isso, assim como a pregação em sua essência sempre o faz. Ou tomemos as epístolas do Novo Testamento, o que são elas? Ora, nessas epístolas, certas doutrinas proeminentes são tomadas, sublinhadas e grifadas. Houve uma em particular necessidade de tal procedimento em certas igrejas. Portanto, o escritor da epístola apresenta em sua doutrina e a aplicação de uma maneira prática,
Vocês perceberão continuamente que a preocupação dele é com a expressão e a elucidação da doutrina. Essa, então, é a minha primeira razão para proceder assim. Afirmo que a Bíblia o exige. Ela mesma o faz e nos exorta a fazê-lo. Outra razão consiste em que é arriscado estudarmos a Bíblia sem tal procedimento. Falamos, não é verdade, sobre não ver a floresta por causa das árvores. E quão terrível é tal perigo! O problema real dos judeus nos dias de Nosso Senhor era que se detinham na letra e nunca alcançavam o espírito. Noutras palavras, jamais se apropriavam da doutrina. Sentiram-se satisfeitos em ter uma familiaridade geral com as palavras, mas não obtiveram a palavra. E isso é algo que todos nós temos de compreender como sendo uma possibilidade terrivelmente perigosa para nós, pois se nos detivermos unicamente na letra, ela não nos será de nenhum proveito. Aliás, até mesmo nos desencaminhará. Pode até causar a condenação eterna para as nossas almas. Não atingir sua doutrina depois de ter estudado suas Bíblias significa que o seu estudo se tornou completamente inaproveitável. Ele pode ser muito intelectual, pode até ser uma forma de gastar bem o seu tempo. Conheço pessoas que têm se utilizado da Bíblia da mesma maneira que usam enigmas de palavras cruzadas, ou mesmo um quebra-cabeça, para juntar peças, mas jamais chegam à doutrina. O seu estudo é de nenhum valor, é infrutífero. Existem ainda outras razões para estudarmos as doutrinas bíblicas. A saber, a Igreja, ao longo dos séculos, esteve sempre cônscia de que é essencial dar ênfase às doutrinas da Bíblia. Nos próprios dias iniciais da Igreja, ninguém era recebido como membro dela sem fazer a confissão, a qualquer preço, de que Jesus é o Senhor. Mas no instante em que vocês dizem Jesus é Senhor, estarão fazendo uma afirmação doutrinal. Então, depois de algum tempo, os cristãos primitivos descobriram que não era o suficiente dizer meramente Jesus é Senhor. Descobriram a necessidade de introduzir o que se chamou fórmula batismal. Os candidatos ao batismo eram instruídos, eram-lhes dirigidas certas perguntas e tinham que estar aptos a respondê-las. Todavia, vocês se lembram do que sucedeu? Logo as heresias começaram a surgir. Pessoas dentro da igreja começaram a dizer coisas que não eram corretas. Tais pessoas eram autênticas e sinceras, porém muitas estavam dizendo coisas equivocadas e até mesmo nocivas. E esses mestres heréticos e falsos naturalmente não só provocavam confusão dentro da igreja, mas também desencaminhavam as pessoas que se achavam ao lado de fora da igreja. O surgimento de heresias dentro da igreja levou a igreja primitiva a redigir o que comumente chamamos credo. Por exemplo, o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo atanasiano. Ora, tais credos faziam-se necessários, uma vez que havia muito erro e heresia na igreja. E esta, sobre as diretrizes do Espírito Santo, disse: precisamos saber perfeitamente tanto o que devemos crer quanto o que não devemos crer. Não é o bastante que simplesmente apresentemos ao povo uma Bíblia aberta. Homens e mulheres perfeitamente sinceros, autênticos e capazes podem ler este livro e ainda dizer coisas que são completamente equivocadas. É preciso que definamos nossas doutrinas, e as definições doutrinárias são o que chamamos de credos. Naturalmente, pois, após algum tempo, aquela igreja que, em certo sentido, fora apenas uma, agora estava dividida em duas: a igreja oriental e a igreja
ocidental. No entanto, a doutrina era mais ou menos a mesma. A igreja estava morta. Estou ciente disso, mas ela era governada por esses três credos. Então chegou a reforma protestante. Chegou também nova vida, novo vigor, nova compreensão e novamente a igreja descobriu que era absolutamente essencial extrair suas doutrinas e anunciá-las de uma forma perfeitamente clara e definida. E assim temos o que comumente denominou-se entre os protestantes as grandes confissões. Essas não são outra coisa senão uma classificação e exposição das doutrinas da Bíblia. Os líderes novamente disseram: não basta oferecer às pessoas uma Bíblia aberta, é preciso guiá-las, é preciso ajudá-las. Elas são facilmente passíveis de desvio. Portanto, é preciso que lhes digamos o que é isso que cremos sobre Deus e não cremos naquilo. É preciso falar-lhes sobre Cristo, sobre a igreja e assim por diante. A Igreja da Inglaterra possui uma confissão, a qual chamou os 39 artigos. Houve também muitas confissões famosas no continente, por exemplo, a da Igreja Moraviana e da Igreja Reformada. E então surgiu a Grande Confissão, o qual foi elaborada na Abadia de Westminster no século XVII e é, portanto, conhecida como a Confissão de Westminster. É a confissão da Igreja da Escócia e de todas as igrejas presbiterianas em todas as partes do mundo. Ora, todas essas confissões, tanto quanto os catecismos que os acompanham, não são nada mais do que uma afirmação de doutrinas bíblicas, para que o povo dentro da igreja pudesse saber exatamente o que crer e o que não crer, bem como as razões para crer. Todas elas foram destinadas à nossa edificação na fé, bem como capacitar-nos a conhecermos exatamente a nossa posição. Ora, se tudo isso foi necessário nos dias da igreja primitiva e foi necessário no tempo da reforma, no século XVII, não seria também algo de urgente necessidade para o nosso tempo? A igreja de hoje está cercada de seitas. A igreja de hoje está cercada por seitas, seus representantes chegam à nossa porta falando, como dizem das Escrituras, afirmam que creem na mesma Bíblia que ensinamos e de repente fazem uma confirmação que nos leva a sentir instintivamente que há algo de errôneo nela. Contudo, não conseguimos responder-lhes. Aliás, um dos propósitos de estudarmos as doutrinas bíblicas consiste em capacitar-nos para descobrir juntos o erro em tais ensinos. Não que eu pretenda pré-lecionar sobre seitas. O que farei é o seguinte: lembrar-lhes-ei do que a Bíblia ensina. Então, uma vez adquirido uma firme percepção e conhecimento desse ensino, estaremos em condição de testar muitos outros ensinos que nos são apresentados. Mas não é somente o caso de haver todos esses erros e seitas ao redor da igreja. Mesmo dentro dela existe terrível confusão. A ausência de doutrina, a falta de definição clara e a prontidão para permitir a qualquer um que diga o que bem quiser. E isso significa que nunca houve momento em que se fez mais urgentemente necessário que o povo cristão considere junto às doutrinas da Bíblia. Devemos conhecer a nossa posição e devemos ser capazes de rechaçar cada inimigo que surja com o intuito de atacar-nos, cada adversário sutil
cada sutileza usada pelo diabo, o qual se mostra dissimulado em anjo de luz para trazer ruína às nossas almas. Tenho, porém, uma razão ainda mais importante para considerar estas doutrinas com vocês. Enfim, essa é a única maneira real de se conhecer a Deus, de entrar em sua gloriosa presença e de aprender um pouco mais das maravilhas dos seus caminhos em relação a nós. Sim, prossigamos lendo e estudando nossas Bíblias, contanto que não nos percamos nos detalhes. Escalemos estas grandes e poderosas e altaneiras montanhas doutrinárias e compreendamos daí quem é Deus e o que ele tem feito por nós, a pessoa de seu Filho, a despeito do nosso pecado. Esse, em todo caso, é o objetivo que tenho em mente. Não estou fazendo isso com o fim de fornecer-lhes algum conhecimento ou informação intelectual que, porventura, vocês não possuam anteriormente. Que Deus me livre de tentar tal coisa, ou que alguém pense dessa forma sobre o que estamos fazendo. Diz Paulo: a ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Portanto, o clima dessa série de discurso ou debate sobre doutrinas bíblicas não será a de uma sala de aula. Não haverá nenhum exame final para determinar quanto vocês aprenderam, nem lhes será conferido algum diploma. Não e não. Estamos interessados em Deus, em conhecê-lo, isso é, adoração. Qualquer exame da Bíblia se constitui em adoração, e, ao meu ver, não há nada mais perigoso do que alguém aproximar-se da Bíblia, de seu ensino, da mesma maneira que se aproxima de qualquer outro livro. Certas pessoas, às vezes, me perguntam o que há de errado com esses colégios teológicos. Tenho conhecido um grande número de homens que, ao entrarem neles, estavam tudo bem. No entanto, observem-nos quando saem. Ora, isso nem sempre é assim. Há pessoas que sempre falam dessa maneira, mas se às vezes esse é o caso, creio que posso dizer-lhe o porquê. Sucede que em tais escolas as pessoas se aproximam da Bíblia, como se elas fossem mais um manual de pesquisa. Às vezes se aproximam destas grandes doutrinas como se as mesmas fossem apenas ideias e pensamentos humanos. Nem sempre se aproximam delas numa atitude de adoração e temor. Estão interessados na tradução e no conhecimento intelectual. Isso é essencial, mas não devemos parar aí. As doutrinas da Bíblia não são um assunto para ser estudados. Devemos antes almejar conhecê-las, a fim de que, uma vez conhecendo-as, não venhamos a sentir-nos inchados com o conhecimento, excitados em razão da nossa informação, mas nos aproximemos mais de Deus em culto, em louvor e em adoração, porque temos percebido de uma maneira muito mais plena do que tivemos visto antes a glória do nosso admirável Deus. Que Ele nos dê razão para procedermos assim e conceda que, em resultado destas doutrinas, todos nós venhamos a conhecê-lo, o único Deus vivo e verdadeiro, e o Jesus Cristo a quem enviou. E como resultado disso, sejamos todos renovados. E assim expresso a esperança de que, através de nós e de outros como nós, toda a igreja seja vivificada e venha a experimentar novamente em nosso meio a manifestação do glorioso poder de Deus.